Oi, gente, tudo bem? O Prêmio Jabuti é o mais tradicional prêmio literário do Brasil, concedido desde 1959 pela Câmara Brasileira do Livro. O objetivo é premiar autores, editores, ilustradores, gráficos e livreiros, sendo a originalidade das produções um critério de julgamento muito importante. Duas obras de Mato Grosso do Sul foram finalistas da 62ª edição do prêmio, realizada no ano passado. Apesar de não terem ganhado, só o fato de irem para a final já é uma conquista muito grande. No Ler e Viver de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre essas publicações. Finalista do Prêmio Jabuti 2020, na categoria Fomento à Leitura, a coletânea E Tu Que é o Vó, Terenoê, que na língua terena quer dizer jeito de fazer terena, é composta por um box com 4 livros inéditos e escritos em língua terena. A respeito dela, eu converso com a doutora em Linguística e professora da UFGD, Denise Silva, que também é diretora do Instituto de Pesquisa da Diversidade Intercultural, o IPED. Denise, você trabalha com documentação da língua terena e me falou que as línguas indígenas estão ameaçadas de extinção. Estima-se que a cada semana, como você mesmo me disse, 2 línguas morrem no mundo. Essa coletânea é uma espécie de grito para chamar atenção para essa língua tão importante? Olá, João. Isso mesmo. Existe uma preocupação mundial com a perda linguística, né? Tanto em nível local como em nível mundial, como eu disse anteriormente. Por quê? Porque existe um risco muito grande dessas línguas desaparecerem. A perda linguística ela é maior que a perda biológica. E para nós acessarmos um conhecimento biológico, por exemplo, de uma comunidade tradicional, a gente precisa necessariamente da língua. Né? Então, no Brasil, nós temos mais de 200 línguas indígenas, todas ameaçadas de extinção. Se a gente olhar para Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população indígena do país. E todas as nossas línguas indígenas também estão ameaçadas de extinção. Então, a produção de um material como esse, que é resultado de um projeto de formação continuada de professores, ele atinge esse objetivo de fortalecer a língua, de fortalecer a cultura, de oferecer material didático, pedagógico para as escolas, na língua e na cultura da comunidade, né? E também é uma importante política linguística de salvaguarda do patrimônio cultural, material e imaterial dessas comunidades. Denise, como que foi o processo de construção do livro até a publicação e quais histórias são retratadas e também como que você fez o filtro de escolha de quais livros seriam publicados? Qual que é o público-alvo? Nós trabalhamos no IPED em 3 frentes distintas, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? Então, o primeiro passo é a documentação dessa língua e da cultura e o desenvolvimento de projeto de formação continuada dos professores. Nesse projeto de formação continuada dos professores, eles foram os pesquisadores do que era importante para as comunidades nas quais eles estavam inseridos. Né? É importante ressaltar que o material foi produzido nas aldeias de Miranda, na rede municipal de Miranda. Então, os professores formados nesse curso, eles pesquisaram a cultura da sua aldeia e aí selecionaram os textos que seriam inseridos nesse trabalho. A princípio, nós trabalhamos com educomunicação, com a metodologia do Zine, e foram feitos zines com esses materiais. Cada professor produziu um zine. No entanto, eles começaram a utilizar esse zine como material pedagógico, visto que não existe muitos materiais pedagógicos em língua indígena. Na língua terena, os que existem são os que nós produzimos. Né? Então, por conta desse interesse deles, nós buscamos o apoio para poder publicar esse material no formato de livro. Então, foi um projeto de formação continuada que resultou na metodologia do Zine e que, em seguida, foi impresso no formato de livro. E é legal a gente estar destacando também para quem está assistindo que os zines eles são revistas, né? Isso, são revistas que são desenvolvidas pelo professor com material, inclusive reciclável, né? E que pode abordar vários textos e utilizar várias linguagens, e é um excelente recurso pedagógico também, em especial em locais que não existem tecnologias, bibliotecas, como é o caso das comunidades indígenas. Para você, qual que é a força e o impacto do ensino da língua e cultura
própria, né, dos índios no currículo escolar das escolas indígenas. E me parece que a Unesco instaurou, né, no ano passado, a Década Internacional das Línguas Indígenas para resguardar esse patrimônio, né? Existe uma preocupação mundial para resguardar, para salvaguardar esse patrimônio cultural das comunidades, e a publicação de um material, a inserção da língua no currículo, a formação do professor, a cooficialização de uma língua são políticas linguísticas para o fortalecimento da língua e da cultura. Porque a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já garantem isso, mas só a lei não resolve. É preciso que isso esteja presente nos currículos escolares, é preciso que a língua ocupe vários espaços e não só a disciplina de língua inserida no currículo. Então, a língua tem que estar em material de literatura, em material de comunicação, e esse material ele tem com esse objetivo. Então, ele serve tanto como um material de pesquisa para os interessados na cultura, como um material didático-pedagógico para o professor utilizar em sala de aula. Sem falar que, por ele documentar a língua, e uma língua sem tradição escrita, gera um interesse na comunidade, porque tudo que está registrado ali, ele foi transmitido ao longo dos séculos via oral, né? Então, cada família, cada aldeia tem uma versão, uma adaptação desses fatos, né? Então, isso também revive a memória do povo, a história, a cultura, que estava só nas lembranças de quem viveu, nas lembranças de quem pratica. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, é justamente isso. Na nossa sociedade ocidental, nós temos Google, temos uma infinidade de livros de literatura, de livros didáticos. Na sociedade indígena, não. Todo esse conhecimento está na memória de quem viveu. Qual a importância, então, do IPED nesse processo de dar voz à língua materna dos índios, né, com destaque para a língua terena? E, atualmente, você falou que há 8 materiais didáticos produzidos na língua terena, né, sendo essa coleção uma delas. São livros como esse que evidenciam a identidade cultural dos índios terena? De que maneira esse material é utilizado pelo IPED? O IPED, ele é resultado de um sonho coletivo, né? Ele é resultado da angústia de pesquisadores indígenas e não indígenas para a busca desse desenvolvimento de trabalhos mais sistematizados na comunidade. É importante ressaltar que o IPED ele é composto prioritariamente por indígenas e pesquisadores de Miranda. Então, todos nós somos de lá, que tivemos a oportunidade de estudar e que nós acreditamos no poder transformador da educação. Então, o IPED ele é uma organização da sociedade civil que busca, por meio da educação, valorizar a cultura de Miranda, principalmente a cultura indígena. E aí, nós temos desenvolvido tanto pesquisas na área de linguística, história, educação, e também formação do professor indígena, porque são pouquíssimos os cursos de formação de professor indígena no Brasil. Algumas iniciativas, inclusive em Mato Grosso do Sul, mas que não atende a todos. Então, como que você vai desenvolver um ensino diferenciado se não tem um professor com uma formação diferenciada? E é isso que nós tentamos fazer, oferecendo protagonismo para os professores, né? Essa coleção e todos os outros materiais didáticos produzidos pelo IPED são provas disso. A autoria é dos professores indígenas, são eles que são autores dos materiais didáticos, e a nós cabe o papel de consultor, de assessor técnico. A diretoria é composta por pesquisadores indígenas e não indígenas, né? Mas nós temos, ao longo dos anos, formado pesquisadores indígenas, que são nossos pares avançados. Então, eles têm escrito artigos acadêmicos com a gente, participado de eventos e assinado a autoria desses materiais, porque são consultas locais. Eles que decidem o que vai ser produzido, como que vai ser produzido, porque nós não estamos na comunidade, são eles que estão lá. Então, não é um projeto do IPED, é um sonho coletivo, que o IPED acaba puxando frente, mas a autoria ela é compartilhada e o protagonismo é das comunidades. Bacana. A coletânea Ituqueuvó Terenoê, ela foi publicada em 2020 por meio do Fundo de Investimentos Culturais do Governo do Estado, o FIC. O trabalho envolveu 17 pessoas, entre autores, tradutores, revisores e professores de Miranda, como você já falou, e se tornou real após um caminho de 20 anos. Conta um pouco sobre isso para a gente.
Então, eu sou mirandense, eu nasci em Miranda e eu sempre sonhei em ser professora, né? Morava na zona rural, do lado da aldeia, e meus amigos de infância, inclusive a professora Maísa, estudaram comigo ali na comunidade, a gente ia de ônibus para a cidade, só que eu percebi que ao passo que eu fui avançando nos estudos, eles foram ficando para trás, principalmente por conta da barreira da língua, que eles iam para a cidade e não sabiam falar o português e também não tinham um acolhimento, uma proposta pedagógica da cidade para envolvê-los, né? E a educação escolar indígena, as escolas na aldeia, é muito recente. É da lei de pós-constituição, da lei de 93, 94, 96, né? Então, quando eu terminei o curso de pedagogia e fui trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, eu pude acompanhar a implantação das escolas indígenas nas aldeias. E aí eu vi os meus amigos de infância ainda concluindo o ensino fundamental, ainda com os sonhos de acessar a universidade. E foi isso que me motivou a estudar a língua, a estudar a cultura, participar de projetos de formação de professores, para que a educação escolar indígena, intercultural, diferenciada e bilíngue, tal como está na Constituição Federal de 88, seja uma realidade nas escolas indígenas, né? Então, eu costumo brincar que é um projeto de vida, não é mais nem um projeto profissional, né? Os Terenas fazem parte da minha história, foram decisivos no meu encaminhamento profissional, e é uma honra ter essa jornada compartilhada com eles. Fui professora de muitos dos professores, a primeira turma de licenciatura intercultural indígena para os povos do Pantanal, eu fui professora também de curso de especialização, e hoje os meus ex-alunos dividem comigo a autoria de projetos, de artigos, né? E eu acho que é esse o papel da universidade, é esse o papel da ciência, e me honra muito essa caminhada compartilhada com o povo terena de Miranda. Uma troca bem bacana, né, para estar valorizando cada vez mais a língua terena. Agora tem intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. Fique ligado. Novas ideias e necessidades surgem todos os dias. Por isso é preciso reinventar, adaptar, renovar. A Assembleia Legislativa é um bom exemplo disso. Mais eficiência e conexão. Uma Assembleia moderna próxima do cidadão. Ao eliminar as barreiras físicas e de comunicação entre o parlamento e a comunidade, a Casa de Leis foi finalista do prêmio Assembleia Cidadã. Padrões internacionais de navegabilidade no sistema de busca do portal na internet garantiram o 4º lugar em transparência no país. Os novos totens de ponto eletrônico trouxeram mais confiança e controle na gestão de pessoal. E em breve, todos os documentos protocolados no Legislativo estarão totalmente digitalizados e acessíveis de onde você estiver. Mais eficiência e conexão. Uma Assembleia moderna próxima do cidadão. Essa é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Entre, acesse e participe. O Ler é Viver está de volta e hoje eu converso a respeito de 2 publicações daqui de Mato Grosso do Sul que foram finalistas da 62ª edição do Prêmio Jabuti, realizada ano passado. Junto comigo está a professora Denise Silva, linguista e professora do mestrado em Letras da UFGD, além de presidente do IPED-MS. Ela organizou a coletânea de 4 livros intitulada Ituqueuvó Terenoê. No fim do primeiro bloco, você disse que vários professores te ajudaram nessa missão. Até você falou que um deles, né, é o professor terena Anésio Alfredo Pinto, falecido em 24 de setembro do ano passado, vítima do coronavírus. Antes da revelação, né, dos finalistas, de que forma que esses professores ajudaram e têm ajudado, né, a tornar a memória terena mais forte para as futuras gerações, professora? Então, como eu disse anteriormente, né, o IPED ele é resultado de um sonho coletivo e a gente visa dar protagonismo para as comunidades indígenas, né, em especial para os professores que são os pesquisadores da língua, pesquisadores da cultura, autores dos materiais didáticos e que estão desenvolvendo ações de salvaguarda da língua e da cultura terena. A língua terena, como as línguas indígenas, ela é como todas as línguas indígenas, né, ela é uma língua sem tradição escrita. Então, muito do conhecimento do povo está na memória. E a produção de um material didático como esse, ele registra e ele guarda esse conhecimento para que as próximas gerações tenham acesso.
porque toda vez que parte um ancião, parte junto com ele muito da biblioteca do povo. E é o que aconteceu com o seu Anésio. O seu Anésio era era a nossa uma referência muito grande da língua, da cultura, era quem ensinava as crianças a dançar, né, a dança tradicional do povo, era a nossa principal referência na comunidade, né, e ele partiu, e um pouco do que ele sabia ficou registrado nesse livro. Infelizmente, ele não estava na indicação do prêmio, né, mas ele estava no lançamento, e ficou muito feliz, e nós também por ter oportunizado esse registro dessas memórias dele, né? E agora, para brilhantar ainda mais o programa, eu chamo direto de Miranda a professora terena Maísa Antônio, uma das autoras da coletânea organizada pela professora Denise. Tudo bem, professora Maísa? Tudo bem, é uma honra de poder estar participando dessa entrevista, de poder estar compartilhando, neste momento, a alegria dos meus colegas professores, autores. Falando em memórias, né, importância da língua e tradições indígenas, o que você procurou retratar especificamente no seu livro que compõe esse box? A cultura, a lenda, os mitos, e eu quero colocar principalmente do professor Anésio, né, que ele coloca a iniciação do pajé, né, o começo de tudo, né, para se chegar ao auge de ser realmente o pajé da comunidade indígena. As outras publicações, né, que fazem parte desse box que foi indicado, dessa coletânea, tratam também a respeito disso? Sim, trata sim. Nós temos também o Hoyenó Kalivonoshunati, que é um livro muito bom para os adolescentes de hoje em dia, né, que retrata a persistência de seguirmos adiante com os nossos sonhos. E o livro Coixamoneti, do professor Anésio, retrata a iniciação da pagelança, os instrumentos usados, né? Então, ele deixou as memórias escritas, que para o pesquisador indígena, para pesquisador não indígena, encontrar nesse box a nossa cultura. Agora que você falou na língua terena, né, eu queria que você apresentasse os livros e dissesse qual que é o significado, né, em português. Eu estou com os dois, que eu amo muito, que eu gosto de contar para os meus filhos, né? Minha filha, meu filho, o Coixamoneti Hoyenó, O Homem Pajé, do professor Anésio, que é um livro brilhantíssimo da cultura, registrado. E hoje aqui eu tenho um Hoyenó Kalivono Shunati, Um Menino Forte, do professor Nilson Gonçalves, um dos autores. Esse aqui que eu gosto de conversar e dialogar com meu filho, que é adolescente, né? De persistirmos, da importância de a gente poder ajudar a nossa comunidade. O menino forte, ele encontrou o pajé, e o pajé que deu as forças para ele. Então, isso está registrado na nossa cultura, na memória e escrita. E professora Denise, agora eu vou chamar a senhora, né? Queria que a senhora também falasse sobre os outros dois. Qual que é o significado, né, do título? O Itoquavá Tarenoé, a tradução literal seria jeito de ser e jeito de fazer terena, né? Então, os professores escolheram o que dentro dessa imensidão que é a cultura e a língua terena deveria ser representado naquele momento. Então, é o livro, como a Maísa colocou, é o Menino Forte, tem o do Coixamoneti, que é o pajé, que é as memórias do seu Anésio, tem um de literatura, que é mais para contos e lendas e crônicas, e um outro que é mais voltado para a cultura, que é sobre a dança, sobre a alimentação, sobre a cerâmica, né? Então, essa curadoria, na verdade, foi feita pelos próprios professores, autores, né? E é uma parceria, é importante ressaltar, uma parceria com as escolas e também com outras duas instituições, outras duas instituições, a Organização da Sociedade Civil ECOA e a Brasil Foundation, que também nos auxiliou nesse processo. Muito bacana mesmo saber que existem pessoas, né, que lutam para que essa língua não seja extinta. E, professora Denise, agradeço muito a sua participação aqui no programa Ler a Viver, para falar dessa coletânea tão maravilhosa aqui para a cultura do nosso estado, cultura literária aqui de Mato Grosso do Sul.
Também agradeço muito a participação da professora Maísa e espero que mais publicações como essa possam vingar, né, e possam cada vez mais atingir um público maior, para que mais pessoas conheçam. Nós que agradecemos a visibilidade, o espaço, e a gente sabe o quanto é difícil, né? É um caminho um pouco solitário, e como você disse no início, o maior prêmio é a indicação, né? Esse livro, ele é resultado de um trabalho de muito tempo, de muitas pessoas, e que foi produzido embaixo de pés de manga, né? Então, ter essa repercussão num espaço como o Prêmio Jabuti é uma honra para todos nós. Eu queria que a Maísa falasse um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de agradecer, então, o espaço e a oportunidade. Tá bom? Maísa, por favor, tomar liberdade, viu? Esse espaço é muito significativo para eu poder divulgar a minha cultura, a minha língua. O Prêmio Jabuti, um sonho de não sei como que foi concretizado. Somente Deus para explicar, somente o pajé para explicar isso. Então, ser indicado, fazer parte dessa indicação já é uma honra muito grande. Muito obrigado, professoras. Anyapoyakué. O livro de contos O Toto, que em japonês significa irmão mais novo, foi finalista da categoria Conto do Prêmio Jabuti do ano passado. É sobre silêncio, o silêncio que existe entre um pai e um filho, o silêncio que existe entre as palavras, o silêncio do sagrado, o silêncio das lacunas na memória, o silêncio que habita o desconhecido, o estranho, o silêncio da vergonha, o silêncio da violência, o silêncio da dor, o silêncio do final. São 12 contos que tratam dessas variadas formas de quietude apresentados ao leitor pelo escritor Henrique Komatsu. Tudo bem, Henrique? Tudo bom, João? Tudo bom, Denise? Tudo bom, Maísa? Nesse seu quinto livro, lançado pela editora independente, Confraria do Vento, você apresenta ao leitor distanciamentos em meio a tantos silêncios. Ele foi escrito entre 2014 e 2018 e, de certa forma, faz um resgate da sua trajetória como filho de imigrantes japoneses. Conta um pouco pra gente sobre isso, Henrique. Então, João, a família japonesa, sabidamente, ela é mais silenciosa, né? Tem um silêncio muito presente no ambiente familiar japonês. Eu não sei se você conhece alguma família japonesa, se você já visitou algum lar de imigrantes. Tenho alguns amigos e percebo isso também. Então, se você vai nessas casas, você percebe que tem um silêncio diferente, assim, muito presente, seja ao redor da mesa de jantar, da televisão, fogão, tem sempre um silêncio ali. E como filho de imigrante, no Brasil, você percebe muito esse contraste entre o silêncio no ambiente familiar e a sonoridade do Brasil, né, do país. Então, para quem cresce, vive, nasce nesse vão cultural aí entre o silêncio e a sonoridade, entre a imigração japonesa e o Brasil, esse silêncio vira uma incógnita na sua cabeça, assim, vira um mistério para quem está vendo aquilo. E com o tempo esse silêncio ganha uma carga de sentimentos que nem sempre são positivos, uma frustração, uma raiva, um medo. Então esse livro O Toto, de contos, é uma tentativa de entender e de me haver com esse silêncio familiar. Numa entrevista que você concedeu, né, eu pesquisando sobre suas publicações, um pouco sobre você, você disse que na cultura japonesa, né, essa questão do filho mais velho e do filho mais novo é algo muito importante. Como que isso acontece e de que maneira você fez esse retrato em O Toto? Em japonês tem duas palavras, né? Chonan significa filho mais velho e O Toto significa filho mais novo. Na cultura japonesa essa distinção socialmente ela é muito importante. A tal ponto que no Japão, quando tem uma situação muito confusa, está tudo muito caótico, eles têm um ditado que diz que não é nem irmão mais velho, nem irmão mais novo. Porque para eles é tão claro a distinção que se você não consegue distinguir é porque está muito caos. Tamanha a força cultural dessa distinção. Então, nesse livro, que é um dos principais silêncios que
são tema do livro, é o silêncio do meu pai. Agora, você falar de pai, principalmente você falar do próprio pai, é uma coisa um pouco complexa, né? Não é simples. Está aí a psicanálise com mais de 100 anos. Às vezes parece fácil, né? Mas não é. E aí eu tive que achar um jeito de falar do meu pai, do silêncio do meu pai. E o meu pai, ele é um filho mais novo, ele é um ototo. Então, para deslocar ele da figura de pai para a figura de ototo, foi o caminho que eu encontrei para conseguir lidar e entender e discutir o silêncio do meu próprio pai, para colocar ele numa outra função, tirar ele de pai e colocar ele como filho mais novo. Agora, é lógico que para a gente, no Brasil, a gente olha o silêncio muito como uma coisa negativa. Mas, e eu tento mostrar isso no livro, o silêncio tem um lado instrutivo, ele tem outros sentidos. Só que a gente precisa aprender a ouvir esse lado. E tem um lado muito afetivo. Às vezes o silêncio é muito afetivo. Com certeza. Às vezes no silêncio a gente encontra grandes soluções, né? O Ler é Viver vai para um breve intervalo, mas volta já já. Fique ligado. De volta ao último bloco do Ler é Viver, comigo, num bate-papo remoto, está o escritor Henrique Komatsu, de 38 anos, autor do livro Ototo, publicado pela editora independente Confraria do Vento e que foi finalista da 62ª edição do Prêmio Jabuti, realizado ano passado. Um dos contos do livro, intitulado Reflexos, foi publicado na revista literária Matilda, editada por Alexandre França e Anne Bezerra. Qual que é a narrativa de Reflexos e qual a importância dessa revista para o universo literário? Reflexos é o último conto do livro Ototos. Ele é um conto sobre o jogo de imagens, porque a gente se vê na outra pessoa, né? Às vezes a gente se vê no reflexo de um espelho, às vezes a gente se vê num filho, às vezes a gente se vê no pai, às vezes a gente se vê na mãe, e às vezes a gente não se vê, né? Essas imagens, ou essa ausência de imagem refletida, ela às vezes é uma coisa previsível, você, sou eu ali no espelho, eu sou parecido com meu pai, mas às vezes ela é um susto, ela é um assombro. Porque, às vezes, nesses reflexos que a gente está cercado, o que a gente enxerga, às vezes, é uma vergonha, às vezes é um medo, às vezes a gente vê a nossa própria morte, né? Às vezes a gente prevê a nossa própria mortalidade. Então, essa é um pouco a temática do conto Reflexos. E a revista Matilda é o nome da vira-latinha de um dos editores da revista. Ah, sim. E a Matilda, ela gosta daquele jogo de pegar a bolinha. Então a proposta da revista é esse jogo. Os editores lançam um tema e convidam os escritores a correr atrás dele com os textos. Então, uma coisa assim, tira um pouco essa racionalidade do escritor e coloca ele como uma coisa mais irracional, né? Mais movida por um impulso, como o cachorro. E o primeiro volume da Matilda foi Fantasmas. O tema, né? O primeiro tema foi Fantasmas e por isso que eles escolheram Reflexos, que a gente estava falando. Legal. Quanto aos editores, o França, ele é doutorando em Teoria Literária da USP e a outra editora, a Yamini, é doutorando em Teoria Literária da Unicamp.
São dois apaixonados por literatura que resolveram fazer uma curadoria independente da literatura contemporânea brasileira. Em relação ao Prêmio Jabuti, me parece que de uns tempos para cá passou a prestigiar escritores e publicações independentes, dando mais visibilidade aos escritores anônimos em vez dos grandes autores. Além disso, o critério originalidade é um dos pontos mais importantes, né? Então, cara, a literatura independente, e aí eu não digo só os autores, eu estou falando das editoras independentes, das livrarias independentes, das revistas, dos críticos, jornalismo literário independente. Eu acho que esse é um microbioma que precisa ser preservado, porque pode até ser paranoia minha, eu sou meio paranoico, mas a gente está vendo uma realidade em que quem está definindo o que é literatura são algoritmos de grandes empresas. Eu não estou dizendo que os algoritmos são ruins. É bom você estar navegando e ter uma sugestão. Mas o que eu estou dizendo é que quando eles começam a ser a única fonte de indicação do que é literatura, eu acho que isso, em alguma instância, prejudica a diversidade cultural. Por exemplo, se tudo acontece na Amazon, desde a criação do livro, diagramação, distribuição, marketing, venda e até a pós-venda, né, a resenha do livro, acontece na plataforma da Amazon, algo da diversidade cultural está se perdendo aí. Eu acho importantíssimo ter outras vozes e opiniões participando dessa cadeia do livro. Editores independentes, jornalistas, que sejam. Mesmo que eles tenham um impacto pequeno, mas vai garantir uma certa diversidade. Então, por isso que eu acho que o Jabuti, contemplando esses microbiomas, está contemplando uma manutenção de uma certa diversidade cultural. A literatura, ela é algo muito presente na sua vida. Quando você terminou filosofia na Universidade Federal do Paraná, você escreveu o romance A Igreja de Pedra, o seu primeiro livro, né? De lá para cá publicou Cidade Dormitório, que é de contos, o infantil A Menina que Viu Deus, o romance Concerto para Quatro Mãos e Gangorra, que também é um livro infantil. Em meio a tudo isso, ainda fez direito na UFMS, trabalhou em Cruzeiro, fez residência literária em Riancho, na Espanha, a convite da editora Achocher, e apresentou a aula aberta também, né, na Universidade de Santiago de Compostela, e teve um ensaio publicado na revista Manoa, da Universidade do Havaí. É uma paixão muito louca e gostosa essa sua relação com a literatura em meio a outras profissões, né? Tem alguma coisa aí de loucura mesmo que você falou, né? Porque parece uma coisa meio improvisada, né? Uhum. Pô, vou largar a filosofia, vou trabalhar num navio de cruzeiro, vou me mudar para o Rio, vou trabalhar no telemarketing, vou para o Mato Grosso do Sul fazer direito. Parecem coisas feitas meio no susto, né? E que deram certo, né? Estão dando. Porque eu acho que justamente porque nessa aparente insanidade tem uma certa sanidade. Uma sanidade não no sentido contrário à loucura, mas no sentido de que justamente porque nesse caminho você consegue abraçar a própria loucura, você consegue caminhar com a própria loucura, é que você consegue ser são, né? Eu acho que é um pouco isso. Agora eu vou chamar o quadro Inspira Não Pira, que é com o Henrique também. Roda a vinheta. Durante a pandemia, até como forma, né, de não estar surtando, você compôs a canção Pegada, com o compositor paranaense Troy Rossílio, sobre as angústias e os delírios do isolamento social. Eu vi o clipe no YouTube e achei bem colorido, retrô, e gostei das menções ao Curupira e Saci, mesclados, né, às janelas da lembrança. Qual que foi a inspiração para essa canção e de que forma se deu, né, esse encontro? A pandemia obrigou a gente a viver com as nossas próprias escolhas. Então, quando a gente junta isso, estar em casa, com refletir sobre as próprias escolhas, você vai se dando conta que mesmo as coisas mais banais da sua casa, a porta, a fechadura, a maçaneta, o chão, a janela, os objetos mais cotidianos, eles podem fazer você pensar coisas muito diferentes e te levar para muito longe.
Então, Com no meio da certeza. pandemia, olhando as paredes, olhando as janelas da casa, me veio essa letra. E aí um amigo compositor lá de Curitiba, chamado Troy Rossílio, vivo compositor popular brasileiro, né, Viva, né? aceitou musicar esses versos e saiu essa canção chamada Pegado. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Boa sorte nos seus próximos livros, muita inspiração e que muita coisa boa possa vir por aí. Eu que agradeço, eu parabenizo aí vocês pelo espaço, e são poucos espaços aqui no Mato Grosso do Sul, né, para literatura, então parabéns aí por dar esse espaço para a literatura independente. Legal, muito obrigado pela companhia. O Ler é Viver você acompanha tanto pelo YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, quanto pelo canal 9 da NET, às segundas, 8 da manhã, sextas, às 6 da tarde e domingos, ao meio-dia. Com o clipe da canção Pegada, eu encerro o programa de hoje. Grande abraço, até o próximo. A pegada suja na parede branca, a pegada dela é um passo em falso da lembrança. No barraco, no quadrado da janela. A pegada dela no barraco em falso, a parede suja é o passo quadrado da pegada em branco. Na janela da lembrança. A janela é um passo, uma pegada branca. O quadrado sujo é a pegada em falso na parede dela. No barraco da lembrança. Nem que o inferno esfrie o dono do sapato, nem por um decreto. É a dona da chinela, nem que nem saia da cova, curupira, se o saci cruzar a perna. A pegada suja na parede branca, a pegada dela é um passo em falso da lembrança. No barraco, no quadrado da janela. A pegada dela no barraco em falso, a parede suja é o passo quadrado da pegada em branco. Na janela da lembrança. A janela é um passo, uma pegada branca. O quadrado sujo é a pegada em falso na parede dela. No barraco da lembrança. Nem que o inferno esfrie o dono do sapato, nem por um decreto. É a dona da chinela, nem que nem saia da cova, curupira, se o saci cruzar a perna. Nem que o inferno esfrie o dono do sapato, nem por um decreto. É a dona da chinela, nem que nem saia da cova, curupira, se o saci cruzar a perna.